que a gente vai abordar essas solicitações de maneira eficaz? A base, ela é do nosso método clínico centrado na pessoa. Todo encontro vocês vão falar de método clínico centrado na pessoa, Joana? Sim, tá? Porque não tem nada aqui. Lembra que método clínico centrado na pessoa não é ser o médico bonzinho, é ser o médico técnico resolutivo, porque quando a gente centraliza o cuidado, levando em consideração as preferências da pessoa, a realidade da pessoa, a gente consegue sim ter desfechos melhores, tá? Primeiro ponto é que a construção do vínculo é fundamental. Provavelmente vocês vão sentir muito menos dificuldade em trabalhar a negativa de um exame, se você já está há mais tempo naquela equipe, se você já conhece mais aquela pessoa, do que quando você está chegando ali naquela unidade, tá? Então, eu entendo que é muito mais desafiador para quem está começando numa equipe, para quem está começando a conhecer aquelas pessoas, a conversar com aquelas pessoas, às vezes até assumir aquele papel de a gente não está sendo ruim com os pacientes ao negar um exame, a gente está estabelecendo condutas protetivas, inclusive, mas é difícil assumir esse papel logo no começo, né? Então eu entendo que quanto maior o vínculo, menos desafiador realmente vai ficar para vocês essa construção, tá? Segundo ponto, vocês perceberam que a solicitação do exame ela é a pontinha do iceberg. Para conseguir fazer uma negativa adequada, eu tenho que saber por que que a pessoa quer aquele exame e para saber por que, eu tenho que escutar. Eu tenho que permitir que o paciente expresse suas preocupações, seus medos, sem interrupção, tá? Então, depois que a pessoa chega, por exemplo, Joana, eu vim aqui hoje porque eu quero uma tomografia para avaliar se eu estou com câncer de pulmão. Certo. Eu vou perguntar para a pessoa, entendo, quais são as suas preocupações, né? E por que que você acredita nesse momento que esse exame seja necessário, Fabiana, que foi o nome da paciente que eu usei, um nome hipotético, né? E aí a gente vai permitir que a pessoa fale o que que realmente trouxe ela no encontro. O que trouxe a pessoa não foi querer um exame. O que trouxe a pessoa foi querer uma resposta, e eu acho que essa resposta vem desse exame. Então, pergunte de uma forma bem aberta, tá? Quando a pessoa, um erro que a gente pode cometer quando a pessoa vem atrás de um exame é: Fabiana, você quer uma tomografia de pulmão? Você está sentindo algum sintoma no pulmão? Você está apresentando tosse? Você tem história de câncer na família? A gente acaba direcionando um pouco a história daquela pessoa. Então, se afastem um pouquinho das indicações do exame e caminhem em direção aos problemas e às angústias daquela pessoa. Então, é diferente perguntar para a pessoa: eu quero uma tomografia por causa de medo de câncer de pulmão, perguntar critérios para ver se a pessoa apresenta critérios para rastreamento. Eu posso até perguntar depois, mas no primeiro momento eu quero saber por que que você tem interesse em fazer esse exame. Eu não estou pensando no protocolo lá do UpToDate de indicações de rastreamento de câncer de pulmão. Eu estou pensando no que trouxe essa pessoa aqui hoje. Porque no final das contas, se for para pedir e se for para não pedir o exame, a minha pergunta inicial, que é aberta e que permite explorar as preocupações da pessoa, ela vai ser igualmente necessária, tá? Próximo ponto é demonstrar empatia, se conectar genuinamente com aquela pessoa trouxe. Então, não adianta a pessoa trazer para você: não, beleza, Fabiana, você quer uma tomografia para rastreamento de câncer de pulmão, porque a sua mãe teve câncer de pulmão, certo? Aí eu vou perguntar para ela algumas questões: você fuma? Não. Fabiana, hoje você não tem indicação, tá? De fazer esse exame, sem explicar nada para a pessoa. Vocês acham que eu tô tranquilizando, Fabiana, quando eu falo isso? Então eu volto para o que eu já falei para vocês. Vejam como é diferente eu chegar para Fabiana e falar assim: Fabiana, eu entendo, entendo que isso pode ser preocupante para você. Sinto muito que você tenha convivido com isso na sua família. E realmente o seu medo ele é muito válido. Você está muito certo em se preocupar com a sua saúde nesse ponto. E aí a gente parte para outro ponto, né? Vamos avaliar juntas, então, quais seriam os fatores de risco para câncer de pulmão, para avaliar se a gente pode trabalhar de forma preventiva em relação a isso. Vamos avaliar quais são os critérios de rastreamento, para ver se você tem indicação do rastreamento, porque entendendo que o seu medo é câncer de pulmão e reconhecendo que é um medo válido e importante, além do exame, se ele for necessário, é importante que a gente atue sobre todas as frentes para prevenir que você evolua com um quadro desse.
Aí a gente está acolhendo o medo da pessoa, a gente está dando outras rotas possíveis para o manejo daquela angústia e a gente está conseguindo validar, fortalecer vínculo. A negativa do exame, ela fica muito mais tranquila, muito menos desafiadora quando a pessoa entende que ela não teve o exame negado. Ela teve o medo acolhido e uma proposta de cuidado baseada nas melhores evidências e contextualizada com a realidade dela. Então, eu transformo o pedido do exame em um plano de cuidados, que pode ou não envolver o exame que a pessoa trouxe como expectativa de ser realizado. Empatia, gente, abre muita porta. Se a pessoa sente que você se conectou com o medo dela, com a angústia dela, fica muito menos desafiador para ela compreender o que você vai falar depois. Porque eu estou validando o que ela me trouxe. Eu não estou simplesmente falando que não tem indicação nenhuma de você fazer tomografia agora. É muito diferente, né?